A primeira coisa que não deve se fazer é pegar lista de vocabulário, lista pronta de vocabulário. Por quê? É uma lista que você pode até memorizar o vocabulário, você pode memorizar as palavras, mas na hora que você quiser usar na conversa, quando você está batendo papo com alguém em inglês, você tem muita dificuldade de se lembrar daquele vocabulário, porque são só listas e mais listas de palavras soltas. Só ficar na lista de verbo, na lista de vocabulário, não vai te ajudar a ter um aumento de fato de vocabulário, onde você vai conseguir usar na conversação. Tá? Então esquece listas de vocabulário, ainda mais se for lista aleatória de vocabulário. Hello, seja bem-vindo e bem-vinda ao Fale Inglês com Segurança. Aqui vamos discutir o caminho para você destravar a sua carreira profissional, superando o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como podemos aumentar o nosso vocabulário em inglês. Eu sou professora de inglês e mentora de inglês há mais de 20 anos e nessa minha jornada, nessa minha carreira profissional, uma coisa que eu vejo que os alunos sentem muito é aquela falta de vocabulário na hora que está começando a destravar a conversação, não é verdade? Então, aqui na nossa metodologia, os alunos começam no primeiro momento a falar tudo sobre eles mesmos. Então, a gente dá o vocabulário para a pessoa se apresentar, para o aluno se apresentar, para o aluno se descrever, falar da sua família, da sua rotina, do seu trabalho, nesse primeiro momento. Mas, para a gente ser fluente numa segunda língua, não basta sabermos falar bem só sobre a gente mesmo. A gente tem que ter recursos, tem que ter vocabulário para a gente conseguir conversar sobre os mais diferentes assuntos. E aí, quando o aluno passa para essa segunda etapa do curso, o que a gente percebe? Essa dificuldade com o vocabulário, aquela vontade que a pessoa tem, que o aluno tem de dar uma opinião, de falar sobre sustentabilidade. Agora nós estamos perto das eleições aqui, em setembro de 2022 aqui no Brasil, então a gente quer falar sobre política, quer falar sobre tanta coisa diferente e aí falta o vocabulário para a gente conseguir fluir na conversação. Isso é muito típico dos alunos que estão no nível intermediário, porque no nível intermediário você fala, você consegue falar bem sobre você mesmo, você tem essa segurança toda, você faz perguntas em inglês, respostas simples, mas para aquele passo para você entrar em assuntos que vão além do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas assuntos que são de interesse comum de todos, falta esse vocabulário e isso faz parte do processo de aquisição do inglês, ok? No curso, nós orientamos os nossos alunos a como fazer esse aumento de vocabulário, é lógico, né? À medida que o aluno vai estudando no curso, vai passando pelos módulos, eles vão tendo contato com diferentes tópicos como sustentabilidade, migração, educação, mindset, né? mentalidade de crescimento. Então, são tópicos diferentes para o aluno ter esse enriquecimento de vocabulário. Okay? Além disso, nós ensinamos os alunos também como por conta própria, além do que a gente ensina em aula, o que o aluno pode fazer para ter um aumento maior de vocabulário e assim conseguir ter mais segurança e mais recursos de fato para destravar o seu inglês quando entram em assuntos que fogem daquele seu dia a dia, alright? Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou dar para você essas dicas para você colocar em prática, para você já destravar aí no seu vocabulário, ter um crescimento grande de vocabulário em pouco tempo, ok? Primeiro eu vou falar o que você não deve fazer quando você está estudando, quando você está fazendo seus treinos para aumentar vocabulário. A primeira coisa que não deve se fazer é pegar lista de vocabulário, lista pronta de vocabulário. Por quê? É uma lista que quando você pode até memorizar o vocabulário, você pode memorizar as palavras, mas na hora que você quiser usar
na conversa, quando você tá batendo papo com alguém em inglês, você tem muita dificuldade de se lembrar daquele vocabulário, porque são só listas e mais listas de palavras soltas. Então isso só ficar na lista de verbo, na lista de vocabulário, não vai te ajudar a ter um aumento de fato de vocabulário, onde você vai conseguir usar na conversação. Tá? Então esquece listas de vocabulário, ainda mais se for lista aleatória de vocabulário, ok? Segunda coisa, achar que lendo você vai necessariamente aumentar o seu vocabulário para falar. Existe vocabulário ativo, vocabulário passivo. Vocabulário ativo é o vocabulário que a gente usa para falar, é o vocabulário que a gente usa para conversar. Vocabulário passivo é o que a gente usa na leitura. Ah, então é besteira ler? Não, de forma alguma. Eu não tô falando que é besteira não, ler não, tá? Porque a gente tem a fluência para falar, a gente tem a fluência para ler, tem a fluência para escrever, ok? É importante ler, mas cuidado, presta atenção, porque achar que apenas ler vai aumentar o seu vocabulário para falar, não vai. Quanto mais você lê inglês, melhor você vai ter, mais você vai ter de vocabulário passivo. Então vai te ajudar na leitura. À medida que você vai lendo, você vai conhecendo palavras novas e você vai começando a deixar o dicionário português e inglês de lado, começa a usar só o dicionário inglês, ou até mesmo você, pelo contexto do que você está lendo, você já entende aquele vocabulário. Você entendeu aquele vocabulário pela frase, pelo parágrafo, pelo contexto que você está lendo, não significa que você vai conseguir usar aquela palavra que você entendeu na conversação, ok? É importante trabalhar as duas frentes. O vocabulário passivo é importante, vai te ajudar na leitura, e o vocabulário ativo é o que você precisa para falar. Se você ficar apenas lendo, isso não vai enriquecer o seu vocabulário ativo. A terceira coisa que você não pode fazer quando você está treinando ali para você aumentar o seu vocabulário, fazer uma aquisição de vocabulário, é lutar contra a língua. Eu tinha um aluno, hoje ele se mudou, tá no Canadá, tá super bem lá, mas era muito engraçado que na aula ele fazia muito de lutar contra a língua. Ele me perguntava algo em inglês, como que é tal coisa em inglês? Eu explicava, eu falava, é assim. Aí ele fala, mas por que desse jeito? Mas por que? Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. Então, quando a gente estava estudando para vocabulário, fazer aquisição de vocabulário, nem sempre vai fazer sentido. Claro que não, porque são duas línguas diferentes, então não vai fazer sentido algumas coisas. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer a associação, não luta contra a língua. O inglês não vai mudar só porque você achou ruim, porque você não gostou, porque não fez sentido pra você. Não vai mudar, ninguém vai mudar o inglês por isso, ok? Não luta contra, tá? Você vai estudar, por exemplo, verbos preposicionados. Poxa, muda tanto, né? O go, get é um verbo que tem várias coisas, né? Get up, levanta, né? Por exemplo, aí muda a preposição, dá outro significado, ok? Get by é passar por algo. Então, à medida que você vai estudando, você vai aprendendo os significados novos, aí você não vai lutando contra. Mas por que get up? Por que get by? Get isso, get aquilo? Não é verdade? Porque é desse jeito, e aí você vai só treinando aquilo que você precisa usar sem essa resistência, sem a reclamação de que não faz sentido para você em português, alright? Cada regra tem suas línguas, tem o seu jeito de ser, sua estruturação, então muitas coisas que não faz sentido pra gente em inglês, para um americano ou para um nativo da língua inglesa também não faz sentido em português. E é assim mesmo, and that's okay. Alright? Eu falei pra vocês, então, o que não fazer quando você estiver treinando pra fazer sua aquisição de vocabulário. Agora, então, eu vou te dar 6 dicas do que fazer pra você fazer essa aquisição de vocabulário, pra você estourar aí com um monte de vocabulário novo que você vai usar na conversação, que vai estar na ponta da língua pra você quando você precisar, ok? Primeira, estude o que é relevante para você e estude isso dentro de um contexto, ok? Nada de listas aleatórias, mas sim
aquele vocabulário que é útil para você ou que você queira aprender por próprio prazer. Por exemplo, vocabulário de trabalho. Coisas específicas que você precisa saber em inglês. É útil? Pratica. Estuda isso. Ou, por lazer, você gosta de Fórmula 1, você gosta de cozinhar, você é fitness e gosta de procurar sempre receitas novas, exercícios físicos novos, enfim, você já me entendeu aqui, né? Então você precisa de mais vocabulário para falar sobre esses temas, então você vai procurar vocabulário desses temas que são importantes, que são relevantes para você, ok? E dentro de um contexto. Não faça lista de vocabulário, mesmo que seja útil, e fique só estudando vocabulário de trabalho. Do meu hobby, da minha família, Não. Você vai fazer dentro de um contexto, que é, você vai montando frases com esse vocabulário. Então, você aprendeu uma palavra nova, monta uma frase com ela e repete essa frase. Depois, no dia seguinte, repete essa primeira frase e monta uma segunda frase onde você pode usar esse vocabulário. No terceiro dia, revisa aquelas outras duas frases e usa de novo. Isso vai ajudar você a consolidar o vocabulário na memória de longo prazo. Não basta saber apenas o vocabulário solto. Você precisa praticar muitas vezes, não é só uma ou duas vezes, porque o nosso cérebro esquece. Você viu num dia, daqui 2, 3 dias, a gente esquece. O nosso cérebro esquece. Então você vai revisando e você vai fazendo sempre dentro de um contexto. Isso é muito importante. Sempre coloca numa frase, vai criando frases novas aí para você usar esse vocabulário de formas diferentes. Segundo, comece pelo que você já sabe, tá? Então você sabe, mesmo que seja um pouquinho, é um pouquinho de lista de vocabulário de trabalho que você sabe. Então, aumenta esse vocabulário de trabalho. É daquele hobby? Aumenta o vocabulário de hobby. Mas começa a partir de onde você já sabe. Então você vai se apresentar em inglês, você pode acrescentar um vocabulário a mais, um adjetivo a mais para se descrever em inglês. Por exemplo, então não começa com temas que são aleatórios. Vai construindo a partir de onde você está hoje. Alright? Terceiro, a sua lista de vocabulário que você fizer, coloca em flashcards. Existe um aplicativo chamado, por exemplo, um dentre muitos, chamado Quizlet, por exemplo, que você pode... Ele é gratuito, você pode baixar no seu celular, você vai fazendo ali a sua lista de vocabulário que é importante para você. Então você coloca o seu vocabulário, você coloca a sua frase, aí você coloca a frase em português e em inglês, aí você vai traduzindo do português para o inglês, falando em voz alta, tá? Então você vai fazendo isso com a sua lista de vocabulário. Vai ser relevante para você, é personalizada, exclusiva para você, e aí você vai fazendo a quarta dica, que é a repetição espaçada. Como eu disse, o nosso cérebro esquece. Então, não adianta você treinar hoje, repetir 1000 vezes hoje e depois nunca mais olhar para aquele vocabulário. A gente precisa voltar, a gente precisa ir revisando. Por isso que é importante você ter já organizado em algum lugar. Pode ser, por exemplo, no Quizlet, que você tem ali sua lista de vocabulário que você pode usar, ok? E aí você repete um dia, repete 2 dias, repete 3 dias, repete 4 dias, vai e volta e dá uma passadinha. Gente, isso você não precisa levar 1h30 para fazer. É rápido, é 5 minutos, você dá uma boa passada, uma boa revisada. E à medida que você vai repetindo, o seu cérebro vai fixando o vocabulário novo na memória de longo prazo. Então a repetição espaçada é muito importante. Depois você volta, depois de uma semana, dá uma olhada, depois de 2 semanas, dá uma olhada de novo. Com isso você vai guardar, vai estar sempre fresco na sua memória e na ponta da sua língua para você usar quando você quiser. A próxima dica, leia. Que eu falei pra você, que não adianta nada ler não vai te ajudar no vocabulário. Leia. É importante sim a gente praticar a leitura, e quando você estiver lendo, você se deparar com um vocabulário que é importante para você, você fala, poxa, essa palavra aqui é uma palavra muito útil para mim, eu vou usar muito essa palavra no meu trabalho, por exemplo. Então o que você faz? Você
pega essa palavra, coloca na sua lista de vocabulário e aí você vai praticar falando. Não basta só ler. Você vai praticar, você vai ver a tradução, você vai repetir, você vai de novo. Coloca num contexto, coloca numa frase e vai repetindo. Então a leitura vai te ajudar nisso. Leia as coisas que são interessantes, que são importantes para você. Você vai encontrar vocabulário que você pode usar assim na conversação, mas não é só porque você leu que você vai conseguir usar para falar. Lembra? Vocabulário ativo, vocabulário passivo. Passa o vocabulário passivo para o ativo, praticando, falando, usando os flashcards, falando em voz alta as frases com aquele vocabulário para você fazer a aquisição, ok? E por último, também bem importante, veja a pronúncia desse vocabulário novo que você está aprendendo no Youglish, ok? Youglish é um site muito legal, muito bacana, de graça também. Então você abre o site, digita a palavra, dá um enter, o que vai aparecer lá? Literalmente, milhares de vídeos com o exemplo daquela palavra sendo usada. Então você vai ver o contexto de onde a palavra está sendo usada, a pronúncia que tá sendo usada para aquela palavra e você vai repetindo, vai falando junto. É uma ferramenta muito útil. Então eu dei aqui 2 dicas de ferramentas gratuitas que você pode usar aí para você fazer sua aquisição de vocabulário. O Quizlet para você montar sua lista de vocabulário e o Youglish para você treinar a pronúncia do vocabulário e descobrir muitos contextos diferentes onde esse vocabulário está sendo usado, ok? Agora que a gente falou sobre o que não fazer quando você estiver treinando vocabulário em inglês e o que fazer quando você estiver treinando vocabulário em inglês para ele estar sempre na ponta da sua língua, para você consolidar na memória de longo prazo, então agora vamos treinar um pouco de vocabulário comigo, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre 2 tópicos que se perguntam muito numa entrevista de trabalho em inglês. Então você tá aí, tá se procurando se recolocar no mercado de trabalho, ó, pega essas dicas que eu vou dar pra você, treina aqui comigo, tá bom? A primeira pergunta que é muito comum de se fazer em entrevistas de trabalho em inglês é: quais são seus pontos fortes? Em inglês a gente pergunta assim, você vai ouvir o entrevistador perguntar: What are your strengths? Strengths, tá? Ponto forte, fala aqui comigo, strengths, 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 strengths. Vamos mais uma vez? Você vai ouvir essa pergunta e é importante você repetir, mesmo você não perguntando, mas vão te perguntar. Mas você repetir, isso vai ficar muito mais claro na hora que você ouvir essa pergunta, tá? Então é importante repetir comigo. What are your strengths? Um pouquinho mais rápido. What are your strengths? 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 Ok. Eu escolhi aqui 5 vocabulários que você pode usar para responder essa pergunta: quais são seus pontos fortes? Que são habilidades de comunicação, habilidades de liderança, criatividade, inovação, flexibilidade, ok? Vamos treinar esses 5 vocabulários em inglês. Primeiro, habilidade de comunicação. Você é um bom comunicador. Então é communication skills. Vamos de novo comigo? Communication skills. Mais uma vez, communication skills. Agora vamos falar um pouco mais rápido. Communication skills. Communication skills. Communication skills. Communication skills. Habilidade de comunicação. Communication skills. Segundo, habilidade de liderança. Leadership. Vamos repetir comigo? Liderança. Leadership. 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 Leadership skills. Habilidade de liderança. Leadership skills. Leadership skills. Leadership skills. Leadership skills. Leadership skills. Então, o primeiro, habilidade de comunicação, communication skills. Segundo, habilidade de liderança, leadership skills. Leadership skills. Leadership skills. Leadership skills. Terceira, criatividade. Você é criativo. Criativo em inglês ou criativa, creative. 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 Ou você pode falar creative. Creative.
tá? Então isso é uma outra forma que os americanos falam, ao invés do t, fala r, creative, creative, creative. Então você pode dizer creative, 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 creative. Eu sou criativo, eu sou criativa, creative, alright? Vamos voltar a falar os 3 vocabulários. A habilidade de comunicação, communication skills. Habilidade de liderança, leadership skills. Ser criativo, creative, ou criativa, creative. A próxima, ser inovador, innovative, 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 ok? Então vamos repetir de novo a habilidade de comunicação, communication skills, habilidade de liderança, leadership skills, criatividade, ser criativo, creative, ser inovador, innovative, ok? E a última, ser flexível, flexible. De novo, flexible, 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 flexible. Vamos repetir as 5 então? Habilidade de comunicação, communication skills. Habilidades de liderança, leadership skills. Ser criativo, creative. Ser inovador, innovative. E ser flexível, flexible. Então, como você vai montar a frase usando uma dessas 5 adjetivos? Então, se alguém te pergunta, what are your strengths? Quais são seus pontos fortes? Você pode dizer, I have communication skills. Eu tenho habilidade de comunicação. E aí, a dica aqui, você não só fala que você tem, você já na sequência conta uma história, exemplifica. Por que é que você tem habilidade de comunicação? Mostra para o entrevistador. Como? Na situação tal, eu fiz isso, isso e aquilo. Já vai fazendo o seu roteirinho de entrevista de trabalho em inglês. Já pensa como você pode dar um exemplo para o seu ponto forte, que você citou na entrevista, tá? Então você pode falar, I have communication skills. I have leadership skills. Eu tenho habilidade de liderança. Ou I am creative. Eu sou, ok? Então, eu sou criativo ou criativa. I am creative. Eu sou inovador. I am innovative. Eu sou flexível. I am flexible. Ok? Então, eu tenho habilidade de comunicação, I have communication skills. Eu tenho habilidade de liderança, I have leadership skills. Eu sou criativo, I am creative. Eu sou inovador, I am innovative. Eu sou flexível, I am flexible. Got it? Pegou? Agora, a segunda pergunta, junto com quais são seus pontos fortes, costuma vir quais são seus pontos fracos, ok? Pontos fracos, repete aqui comigo. Weaknesses, 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 weaknesses. Quais são seus pontos fracos? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Vamos acelerar? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Por que a gente tem que acelerar e falar rápido? Porque o entrevistador, ele não vai falar pra você, what are your weaknesses? Ele vai te perguntar, what are your weaknesses? Ok? Então, se você treina a falar na velocidade que é o usual do inglês, não palavra por palavra devagar, mas na velocidade correta, você vai entender melhor. Então, mais uma vez, what are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Ok. Aqui são 5 sugestões aqui que eu dou pra você, ok? Então você pode dizer, por exemplo, microgerenciamento, micromanaging, micromanaging ou micromanagement. Microgerenciamento, micromanagement, micromanagement, micromanagement. A primeira. A segunda, você pode dizer que você não se sente bem, não é fácil para você tomar decisões arriscadas, ok? Se arriscar, alright? Então, not comfortable taking risks, not comfortable taking risks, not comfortable taking risks, not comfortable taking risks. Então, microgerenciamento, micromanagement, não é costume seu, você não se sente confortável em arriscar, not comfortable taking risks. O terceiro que você pode
usar. E é claro que isso depende muito da vaga que você está concorrendo, ok? Mas um outro ponto que você pode dizer é o medo de falar em público. Fear, medo é fear. Fear of public speaking. Vamos repetir comigo? Fear of public speaking. Fear of. Fear of. Medo de. Fear of. Fear of. Então você vai falar of, tá? Of. Fear of. Fear of. Fear of public. Fear of public. Fear of public speaking. Fear of public speaking. Fear of public speaking. Fear of public speaking, ok? Então, é o medo de falar em público, alright? A quarta que você pode falar, falta de organização. Lack of organization. Lack of organization. Lack of organization. Lack of. Falta de. Lack of. Lack of. Lack of organization. Lack of organization. Lack of organization. Lack of organization, ok? E a última, dificuldade em delegar. Ok? Dificuldade pode ser trouble. Trouble with delegation. Não é uma coisa fácil para você fazer. Delegar. Trouble with delegation. 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 Então vamos revisar as 5 opções que eu te dei aqui para responder essa, quais são seus pontos fracos. Então, in English, what are your weaknesses? Quais são seus pontos fracos? What are your weaknesses? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Então, micromanagement, not comfortable taking risks, fear of public speaking, lack of organization, trouble with delegation, ok? Claro que quando você for responder essa pergunta, você tem que ver, como eu disse, se vai estar de acordo, se é algo sustentável para a vaga que você está concorrendo. E sempre quando você fala o seu ponto fraco, você cita, você pode falar, por exemplo, I have fear of public speaking, eu tenho medo de falar em público, but, aí você acrescenta um mas, eu fiz um curso de oratória, eu tenho praticado a falar quando estou em grupos pequenos, com pessoas conhecidas, eu tenho feito aula de teatro, você já coloca o que você tem feito para resolver esse seu weakness, para você resolver esse seu ponto fraco. Alright? Ok. Very well. Então agora que eu te mostrei o que você não deve fazer quando você estiver estudando vocabulário, o que você deve fazer quando você está treinando aí para fazer aquisição de vocabulário. E nós passamos aqui alguns vocabulários úteis para você usar na sua entrevista de trabalho em inglês. Tá, agora, the ball is in your court, a expressão em inglês que agora é com você. Então treina, se dedique a isso, faça os treinos com constância, porque isso é muito importante, alright? And stay tuned, fique ligado, porque logo logo tem mais vídeo com dicas ótimas para você destravar a sua carreira profissional com um inglês na ponta da língua, num método que é 6 vezes mais rápido. Alright? See you soon. Bye bye.